Foi. Boa tarde, amigos. Hoje, novamente aqui com o Maurício Lourenço, para bater aquele papo diário, né, Maurício? Dia 27/5, 17h35. Hora de mandar aquele abraço a todos os militantes aqui de Taboão da Serra, todos os nossos colegas que acompanham a gente aí pelas redes, né? E mesmo os que não vê agora, na hora, ao vivo, sempre acompanha durante as próximas 24 horas, né? E mesmo depois fica aí dentro do Face da gente, do @PT Tabuão, o nosso bate-papo. E graças a Deus, Maurício, está sendo um sucesso, a gente está tendo uma repercussão bem bacana, né? Bastante gente dando uma olhada, então um abraço aí para você. Vamos a esse bate-papo. Como eu sempre inicio dando os números do Covid, eu vou hoje, para não fazer diferente, falar dos números aqui do Brasil, né? São 24.600 mortos, números arredondados no final da noite de ontem, né? Para 394.507 casos confirmados no Brasil. Como no Brasil não se faz a contagem exata, os exames nas pessoas que seriam as de risco, seriam as pessoas próximas aos casos confirmados, a gente quer acreditar que, infelizmente, esse número é no mínimo o dobro, né? Os institutos internacionais falam em 10 vezes mais que isso, seria 3.900.000. Mas vamos ficar em um dobro, já seria praticamente 800 mil pessoas confirmadas, caso se estivesse fazendo os exames. Como, infelizmente, o poder federal, estadual e municipal ainda não dispôs de recursos, né, dos meios para que o SUS pudesse fazer esses exames e assim confirmar quais pessoas da família de contaminados, no mínimo, né, também já estão contaminados, a gente teria um número mais correto, né? Eu vi uma pesquisa mostrando que, por amostragem, né, feita por uma universidade, se eu não me engano, do Paraná, eu fiz algumas anotações aí e acabei não separando ela agora para a gente conversar, mas ela apontou que, na realidade, 1,4% da população brasileira já está contaminada, né? Isso feito por pesquisa. 1,4 pessoas. É um número feito por um instituto, no caso, sério, que é uma universidade, né? E que dá uma ideia, né, do número de pessoas real que está contaminado, mas nada oficial. É apenas uma pesquisa, né? No mundo, o número de mortos hoje atingiu 5.614.458 casos confirmados, 5 milhões, né? Para 350 mil mortos. Infelizmente, são números que se repetem e que nos deixam, na realidade, cada vez mais triste, né? Infelizmente, são casos que deixam a gente triste e desesperançoso, né? Embora a curva, nos últimos dias, tenha demonstrado um número menor de casos a nível Brasil, nos últimos 5 dias, né? Estava lá na casa de 20 mil diário, caiu para 16, caiu para 12. Eles não sabem, na realidade, se é o número de exame que está sendo feito, ou menor, ou se realmente está tendo uma queda aí no número de contaminados. Mas isso, na realidade, é as cidades do interior que não estão sendo contadas, né? De uma forma geral, é isso que tem acontecido. E, bom, era isso que eu tinha para falar do Covid. Vou passar os números de Taboão da Serra. Na realidade, o último número que eles tinham colocado é o número de 54 mortos para Taboão, que estava pela Secretaria de Saúde de Taboão da Serra. Eu não sei se chegou a mudar esse número, né? 54 casos de falecimentos em Taboão até o dia de ontem. Boletim do dia 26 continua igual, com 450 casos confirmados. Então, não houve mudança do dia de ontem para hoje, eles atualizam normalmente no final da noite, né? Com o número de contaminados, no caso, o número de internados em 46. É um número que, infelizmente, não para de crescer, né? E triste também, né? Referente... Bom, eu vou até te passar a palavra primeiro, Maurício, para a gente bater um papo aí sobre Taboão, porque você estava me falando fora do ar
que os vereadores aprovaram um projeto para poder, dentro dessa ideia de fiscalização, aplicação de multas, né? Vou te passar a palavra aí, bom dia, já falei aqui por 5 minutos, o pessoal pede para mim falar um pouquinho menos, mas é difícil, a gente faz uma introduçãozinha simples para dar como é que está o quadro, e os 5 minutos voam, né? Mas fica à vontade aí para você discorrer aí sobre como está o Covid e o combate ao Covid em Taboão da Serra. Maurício Lourenço, pré-candidato a vereador aqui em Taboão da Serra, presidente do PT, amigo dos amigos. Vamos que vamos, queridão. Fala aí. Obrigado, Machado. Boa tarde a todos aí. E agradecendo o espaço, como sempre, né? Eu sei que você tem seus convidados e qualquer situação aí, a gente está presente para colaborar, né? Você tinha falado dos números do Covid de Taboão da Serra, 54 mortos, né? Uma tristeza para a cidade, né? Na verdade, antes da questão do transporte, que teve uma boa... Teve uma agenda aí na cidade, teve uma pauta de discussão na Câmara Municipal, né? Votação de uso de máscara, de multas, né? Eu vou falar isso aqui num segundo momento. Eu vou apenas complementar aqui o que você já falou sobre o Covid na conjuntura da cidade, né? O Estado de São Paulo, o governador lá, o Bolsonaro, né, acabou de aprovar e apresentar um decreto. É o decreto do chamado isolamento inteligente. É a volta, né? O fim do isolamento inteligente que ele fala, né? E só que nesse fim do isolamento inteligente, que na verdade é a volta das atividades econômicas, né? A nossa região sudoeste aqui ficou fora do fim do isolamento, no caso Taboão da Serra, Embu das Artes e Tapetininga da Serra, porque dentre os critérios, né, para a volta às atividades dos municípios, tem alguns critérios, pelo menos 3 aqui, que Taboão ainda não cumpre, que é o isolamento social mínimo de 55%, Taboão está numa média de 48%, 47%, atingiu 52% no domingo, né? E a utilização das vagas de UTI da cidade tem que estar até 60% de utilização. Acho que Taboão ainda registra número maior do que esse. E um outro critério ainda para a cidade ficar fora do chamado fim do isolamento inteligente é a redução de novos casos por 14 dias seguidos. Então, Taboão da Serra, Embu das Artes e Tapetininga, a nossa região sudoeste aqui, e são as maiores cidades, né, que têm a maior movimentação econômica, ainda vão ficar de fora desse início da reabertura das atividades econômicas na região. Né? A gente espera que tanto Taboão da Serra como Embu e também Tapetininga recupere o mais rápido possível as condições para que volte aí as cidades a ter a sua abertura das atividades econômicas e as pessoas voltarem. A gente sabe que tem muita gente que está trabalhando na cidade, né? Tem gente que mora na cidade e trabalha fora, tem gente que trabalha aqui pela própria cidade, tanto na iniciativa privada como no público, né? Tem um setor dos trabalhadores que não pararam de trabalhar, né? Mas a cidade está nessa, ainda com isolamento muito baixo, em média, né? 45%, 47%. Então, precisa trabalhar mais, né? Fazer um esforço maior a prefeitura para chegar nos 55% e realmente iniciar essas atividades econômicas. Só para complementar aí o seu informe do Covid, né? Eu não sei se você tem aí o número de confirmados na cidade, né? Estava acima de 300, 380, 90, não sei. Casos confirmados são 450. Ou seja, se a gente fizesse, era 397, aí pulou para 450. Você lembra que a gente estava batendo aqui todo dia esse número de casos confirmados?
pulou para 450. Infelizmente, já é fruto disso que você informou. Taboão da Serra tem um baixo índice, né, de isolamento, de distanciamento social, infelizmente, e tem bastante comércio, né, tem bastante gente trabalhando, é meio complicado essa situação. Hoje o governador entrou no ar para falar que, na realidade, ele vai estender na capital e na região metropolitana o distanciamento social, né? Continua da mesma forma a suspensão. Infelizmente, tanto para São Paulo como para Grande São Paulo, o número continua crescendo. Tabuão é só um exemplo. 450 pessoas significa que teria que ter feito exames nos familiares de 450 das 450 famílias, teoricamente por família. Eu dei o exemplo da minha prima, graças a Deus ela já está em casa, ela passou pelo o período no hospital, fez o tratamento, ficou lá praticamente uma semana e agora vai terminar o período aí de 14 dias dentro de casa. Eu acho que ela chegou próximo a 10 dias, não sei exatamente os dias que ela ficou no hospital, mas já está em casa. Quer dizer, só que na família dela, primeiro foi o marido, estou citando ela como exemplo, né? Primeiro foi o marido e ela não foi testada. Ao final, durante esse período que ela não foi testada, ela ficou junto com os pais e com as duas filhas. Poderia ter passado para eles, né? E dentro de casa. Se tivesse feito o exame, teria descoberto, ela teria ficado em isolamento desde lá. Se graças a Deus ela não passou nem para as duas filhas e nem para os pais, maravilha. Porém, essa atitude de não fazer o teste, ela é complicada, né, Maurício? O governador hoje ele colocou na normativa que os espaços públicos, atividades imobiliárias, escritórios, comércio de rua, shoppings, academias, salão de beleza, teatros e cinemas continuam fechados. Então, teoricamente, o próximo mês de junho já está perdido, né? Perdido para os comerciantes e tudo mais. Só que se Tabuão não entrar firmemente em aumentar esse índice de 48%, como você colocou, 48% de distanciamento, para a casa de 60% ou 70%, fica difícil. Nós vamos ter um aumento substancial aí em Taboão da Serra, no número de infectados, né? Na verdade, quanto menor o isolamento, e por mais tempo, vai demorar mais a sair dele, né? Porque a ideia é essa, que só o isolamento mais profícuo é que vai reduzir a chamada curva de infecção que acontece, né? Então, eu acho que tem que fazer mais esforço, está faltando mais aí. É isso. Então, você, dentro desse tema ainda da pandemia, aconteceu na cidade, porque as sessões da Câmara estão acontecendo de forma online, igual nós estamos dialogando aqui, né? Então, eles têm lá... não fazer nada, mas na realidade eles estão trabalhando. Eles estão lá uns nos gabinetes, outros nas casas, né? Os vereadores se reuniram na última terça-feira e aprovaram uma lei lá, que já deu uma grande polêmica na cidade, né? E a lei que obriga o cidadão a usar máscara dentro do carro, dentro do veículo. E aí, além de aprovar essa lei, que obriga o cidadão a usar máscara dentro do veículo, ainda aprovaram uma multa de 10 UFESPs até 10 mil UFESPs, dependendo da situação, né? E aí, houve uma grande grita na cidade e a Câmara reuniu novamente, o presidente chamou uma reunião extraordinária hoje, 27, no período da tarde agora, para fazerem alterações na lei e tirar essa parte aí, que eles entravam de olho fechado no bolso do cidadão. Entendeu? Você dentro do carro, usar máscara, e se você não tiver no carro que você está lá, é só você, ou parente, sei lá, aplicar uma multa de 10 UFESPs, que tem um valor hoje no estado de São Paulo de R$ 27,60,
significa uma multa mínima de R$ 270, né? É um negócio maluco, né? E veja bem, dentro do que você está falando, a lei, a proibição de se andar dentro do carro em duas pessoas teria que usar máscara. Aqui era. Faz Eles sentido. fizeram a coisa no sentido que uma pessoa já teria que usar máscara. Já pagando Dentro multa já. do fechado, você está num ambiente teoricamente livre, né? O seu ambiente. Dá É a uma impressão multa. que ele, dá a impressão que eles pegam uma lei qualquer de algum outro município, não olham detalhadamente os artigos, e alguém assina uma cópia dessa lei que pegar em algum outro município e aplica e eles aprovam entre eles lá e põe para valer, né? Parece que não é uma coisa muito estudada, muito planejada, né? Não é uma Normalmente, demanda. né, eles colocam o projeto sempre de acordo já. A prova. Você lembra a questão dos professores lá É, da Mordaça, como foi? Os 13 assinaram e depois os 13 falaram que não leram a lei. Essa daí deve estar dentro dessa casa aí. Mas é complementa a sua. verdade. Eu sei que você está informado aí sobre o que está acontecendo. Né? Deve estar no pacote deles aí esse tipo de aprovação de lei, né? Aí É. depois que a sociedade se levanta, né? Principalmente pelas redes sociais, eles sentiram o calor, aí eles decidiram voltar atrás na besteira que fizeram, né? Então, Ah, eles é interessante isso. voltaram atrás? Se É, o presidente chamou uma reunião extraordinária hoje, tá. às 15 horas, mais ou menos, para fazer uma emenda nesse projeto, para Hum, dar uma melhorada nessa lei e tirar essa multa, entendeu? E essa multa ficou. Ninguém sabia se é para quem que era, se é para ônibus, se é para. Todo mundo ia ser multado. só fizeram a lei. Aí eles fizeram uma emenda tirando o transporte público, né? Porque o, o transporte público, no caso, tem que estar mesmo com Sim, a máscara, né? sim. Mas a multa eles modificaram a forma de fazer. Então, Hum, esse é um dos pontos aqui da cidade, né, que aconteceu. Outra situação importante que tem ocorrido, e aí a gente já conversou em outras lives sobre o transporte na cidade, transporte público, né? A gente sabe que vai ter uma licitação do transporte municipal, do chamado circular, no mês de julho. Eu, eu acho que a cidade, o Ministério Público, deveria entrar aí sim. com alguma atitude, alguma ação para barrar essa licitação nesse período de pandemia, nessa situação que a cidade não está acompanhando, né? Outras coisas além dessa questão da epidemia, do isolamento, etc. E tal. Então é uma licitação muito muito fechada, né? Muito entre amigos. Acho que precisaria ter mais debate na Não é momento, sociedade. final de É. mandato para discutir. Então, enquanto isso, enquanto a licitação não vem, a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, né, que aí é do Estado, já está fazendo algumas mudanças. Né? Uma delas é praticamente a extinção da linha 190, que é a linha que vai do São Judas até a estação Conceição do metrô. E aí, essa linha ela foi reduzida até o metrô Butantã. E aí vai prejudicar o Taboão, por quê? Porque a região do Pirajussara, região do Margaridas, região do Jardim Helena, região do São Moritz, são regiões ali que pegam esse ônibus para ir para aquela região da zona sul da capital, principalmente porque ela passava ali no Avenida dos Bandeirantes praticamente toda e passa também na Avenida Cidade Jardim, aquela região próxima da 9 de Julho ali, né? Então tem muitos trabalhadores que moram em Itabuão e que trabalham naquela região que usam esse ônibus, né? Naquela ponte do Morumbi, né? Ponte Cidade Jardim, que passa ali. Então, vai ser uma situação que vai deixar uma série de moradores de Itabuão sem
sem transporte, né? Vai ter que pegar 2 ônibus para chegar no mesmo lugar. Outra linha que está sendo mudada é a linha 68, que, na verdade, é a linha 29, né? A linha 29, ela praticamente foi extinta em 2017, mas os moradores da região do Monte Alegre, Jardim Virgínia, aquela região ali próximo do Parque das Hortênsias, né? No centro do Taboão, ali próximo da prefeitura, pegava esse ônibus, o 029. Foi extinto, colégio adventista, né? E aí, na época, eles iam extinguir em 2017, mas em 2018, você lembra, né? Foi um ano eleitoral, os moradores reagiram, os políticos reagiram e a linha continuou, né? Mas Sim. agora eles estão novamente tentando extinguir a linha e deixando uma outra linha, a 068. Quem é da região sabe, né? Aquela região do Monte Alegre. E só que essa linha 68 não vai atender a parte alta do Jardim Monte Alegre, não vai atender o Recanto dos Pássaros e também o Colégio Adventista. Então, são mudanças que estão acontecendo na MTU, Na calada. mesmo antes de uma licitação, que tinha que ser uma coisa mais integrada, né? Para não deixar o cidadão dessas regiões, que é até uma região de certa classe média assalariada e tal, né? Pequeno comércio, mas as pessoas, quando vão na capital, usam ônibus. E vão ficar sem. É uma região já desassistida, né? Porque é uma região complicada. Quem mora lá sabe, eu sou corretor de imóveis e a maior reclamação desses bairros é exatamente a falta de transporte público, né? Porque a opção é carro e, na realidade, os circulares. O circular não tem, no caso, a regularidade que deveria ter, e as linhas que passam por ali são muito poucas. É uma realidade. Ela é toda aquela região do Alto lá, desde o Laguna até o Intercap, o Jardim América e o Monte Alegre, é uma região desassistida de transporte público. Quem mora lá sabe perfeitamente o tamanho do problema. Você colocou que lá é uma região bem assistida, no sentido de que tem o pessoal com uma renda maior, mas na realidade ela não foge muito, viu, Maurício, da população do Taboão, da média do Taboão inteiro. São pessoas simples que construíram a sua casa com muito sacrifício, a grande maioria comprou o seu primeiro imóvel ou trocou de imóvel e acabou mudando para aquela região achando que estaria fazendo um ótimo negócio no sentido de ser uma região bonita, com casas novas, com novos prédios, houve um investimento imobiliário muito grande, né? Numa renovação de casas daquele lado, exatamente por estar do outro lado ali da BR e ter essa imagem, né, de que são casas bonitas, bairros bonitos, mas na realidade ela é muito mal assistida em tudo, né? Posto de saúde está um pouco, no caso, o transporte coletivo é pouco, creche é pouco, na realidade é bem desassistido aquilo ali. E tem uma base da guarda lá, mas as pessoas também, o principal ponto de reclamação lá, além do transporte público, é a segurança, né? Impressionante. Eu não falei da E segurança aí, ó. E é uma das maiores reclamações, porque tem uma ó, queixa grande lá. o pessoal acha que ali só tem rico, e aí o problema de segurança lá acaba sendo maior. Acredito que seja a maior queixa. O maior motivo de eu vender casa naquela região, o primeiro é segurança, infelizmente. Né? Infelizmente. Tem o último pontinho aí para a gente entrar, viu? Que é uma notícia importante, né? Que é a aprovação aí pela Câmara Federal da medida provisória 919, que aumenta o salário mínimo para R$ 1.045, né? Na verdade, se fosse seguir a lei criada pelo presidente Lula e a presidente Dilma, o salário mínimo ia hoje com acho que uns R$ 150. Se E, dependesse. e não 1.045, seria 1.150, entendeu? Então, fazendo o registro aí dessa aprovação pela Câmara, mas já podemos dizer que o salário mínimo começou a defasar, como antigamente, né? Que antes ficou 13, 14 anos aumentando acima da inflação,
e agora já são 3 anos que aumenta ou na inflação ou abaixo dela, né? Os Então, últimos 4 anos, né, Maurício? A gente fala 3, mas os últimos 4 anos já foi complicado, né? Infelizmente, o desemprego em 2014, quando o PT venceu a eleição, o Brasil tinha 4% de desemprego, vivíamos o pleno emprego. E o PT tomando o cacete, desculpa a palavra, dia e noite, dia e noite, dia e noite da imprensa, porque o Brasil estava quebrado. 2014, 370 bilhões de dólares, o que dá mais de 1 trilhão a 3, né? A 3 e pouquinho que era o dólar, dava mais de 1 trilhão e 200 de reais, mas era quase 400 dólares de reserva. Esse era o Brasil quebrado em 2014. 2015, a gente viveu todo o problema com o Congresso, de mudar todas as leis e tentar o PT de qualquer jeito do governo. E 16, desde que saiu a coisa só piorou, o desemprego só aumentou. Esse mês, a culpa é da pandemia, mas na realidade o problema econômico do Brasil já vem vindo. E a gente chegou ao limite de este mês computar 860 mil desempregados. Pior taxa de desemprego em um mês dos últimos 26 anos. absurdo, Mas, Maurício, acho que é bom a gente finalizar aí hoje um pouquinho antes, né? Acho que tem uma reunião aí na sequência, parece que você tem um compromisso. Tem. E fica à vontade aí para desenrolar o assunto e a gente vai finalizando aqui, gente. Por favor, fica à vontade. Então, para ir finalizando e já agradecendo de novo a participação, né? Acho que eu concordo, ipsis literis, com tudo que você falou aí. Até 2014 era 380 bilhões em reservas, em dólar. Era um salário mínimo de $300, $350. Quanto que é um salário mínimo de $300 hoje? Com o dólar R$ 6, seria 1.800 o valor real, né? Então a gente continua pensando, imaginando por que essa turma resolveu fazer o que fizeram com o Brasil. Não com o PT, não com o Lula. Fizeram com o Brasil e o povo brasileiro que está aí, com o seu salário achatado, desemprego estourando, e agora, para piorar, uma pandemia na nossa cabeça aí, com um presidente que não dá a mínima. Né? Então a gente tem que lutar por um lado, por um fora Bolsonaro, e, abre aspas, rezar por outro para não morrer mais gente e a gente voltar aí o mais rápido possível a final de isolamento, volta das atividades, volta de fazer política na rua, que é o que precisa, conversar com a sociedade, né? Então, agradecendo aí mais uma vez a participação e a gente sabe que já tem companheiros que ficam esperando, né, às 5h30 para assistir a sua entrevista do dia, mas hoje tivemos nós aí colaborando. O nosso bate-papo. E agradecer a Beth aqui, que a Beth até mandou um recadinho aqui pela live, e ao ver dela, a população devia ficar isolada, fazer o teste, né, em toda a população, isolar quem está infectado. Na realidade, não dá para fazer em toda a população, isso não foi feito no mundo inteiro, não tem jeito. O que deveria se era fazer, no mínimo, né, fazer em todos os infectados, que no primeiro momento, até nos infectados, era só depois de morto, né, que eles estavam fazendo. Agora, pelo menos, quando você vai para o hospital internando, eles já estão fazendo o exame, né? Mas o que a gente cobra é o mínimo, que é nos familiares, em quem a pessoa teve contato, né? Isso é o mínimo. Mas, Beth, um abraço. Beth Luz, um grande abraço para você. Maurício, um abraço também, querido. Já são aí 30 minutos batendo um papo. Ficou bastante papo para a gente conversar da próxima vez. 30 minutos é sempre pouco para os nossos temas. A gente lista, às vezes, 3 temas e tem mais 10 temas para a gente falar e acaba não conseguindo falar. Mas fica aquele gostinho de querer mais. Então, um abraço bem grande. O café chegou na última hora aqui, querido. Aí, entrega o café para a esposa aí também. Agora, hoje é você. Entrega o cafezinho para ela na hora que ela for fazer a live dela lá, que molhar a boca é bom. Um abração, querido. Na sexta a gente está junto para você falar
sobre o tema que a gente já tinha combinado e ficou para sexta, que é... Vamos falar. Economia. Economia, né? Então é Vamos isso. entrar na economia agora. E aos amigos, eu deixo um recadinho aqui para finalizar, gente, que amanhã o bate-papo vai ser com a Terezinha da Moradia. Gente finíssima. Foi candidata a vereadora pelo PT na última eleição e vai bater um papo aqui com a gente. É mais uma petista de Taboão que vai precisar bater um papo. Eu já falei da Beth aqui. Tá, minha esposa veio correndo aqui para mandar um abraço para a Beth. Já mandei. Abraço para a Beth. Cafezinho para você, Beth. Vamos começar a mandar cafezinho agora para a turminha, né? Agradecer aí a audiência de todo mundo, o bate-papo. Maurício, tamo junto. E até a sexta-feira com você. Aí, sexta-feira, a gente vai bater um papo sobre economia. Oh, meu Deus, Tabuão e suas regrinhas, seus investimentos. Vamos bater um papo na sexta. E amanhã, Terezinha. Um abraço, querido. Até mais. Não falei. Tinha que ter colocado o nome de todos. Ele